Olá galera, este é o 8º programa do Compartilhe Conhecimento. Estou aqui, eu, Alan Eli, Lucas Cavalheiro, Evandro Veiga, e vamos falar hoje sobre retratos. Pela primeira vez temos um convidado especial aqui, falando sobre o tema retratos, né? O Evandro daqui a pouco vai falar mais a respeito do seu trabalho, de como ele... Vamos ter que fazer de novo porque o Evandro bateu aqui e fudeu. Acho que vai assim mesmo. Antes de falarmos mais especificamente do bate-papo aqui com o Evandro, vamos fazer então o nosso já tradicionalíssimo, já depois de 8 programas, né? Não pode faltar. Salve, né? Os nossos tradicionais salves. O pessoal que comentou lá no site compartilheconhecimento.com/programa, o Amon Clayton, a Flávia Zanvetor de Matos, a Josiane Cruz, o Mauro Dias, o Miro Moura, o Ney Júnior, o Wesley Santos, o Renato Tosta, o Bruno Lina. Esse menino tem dificuldade de Bruno ler. Lino. Bruno Lino. E também mais um salve para o meu amigo lá do Paraguai, Ivan Cabanhas, que estamos aguardando ele para a nossa Semana do Aprendizado. Semana do Aprendizado, de 8 a 12 de dezembro. São 6 cursos com 25% de desconto. Exatamente. Mais um pouquinho de salves. Quem comentou na fanpage da escola: o Wanderson Dias, Vinícius Silveira, o Isao Oki de Suzuka, no Japão, o José Lipaus, de Rondônia, Ana Jara Rodrigues, de Porto Alegre, Glaucia Klein, Cristiano Leonel de Carvalho, do Canadá, nossa senhora, Rafael Rodrigues Ferreira, Edno Costa Silva, de Cajuapara, Maranhão. Só para finalizar, quem comentou no meu Facebook, no meu salve, né, no Facebook, Rebeca Bernal Gautes, Edson Alves, Cora Maldanes, Éder Dias e Renato Melo, o Renato Melo do Strobst, que fez o meu Strobst aqui em Porto Alegre. Ufa! Acabou. Certo? Agora a gente vai ter que mendigar salves agora nos próximos programas, nas redes sociais. Quer o seu salve aqui no programa? Comenta no Facebook, compartilha o programa, avisa para os amigos, chama a mãe, chama o vizinho. O cachorro também. Então, seguindo aqui com as profissões, no primeiro programa de profissões a gente falou sobre fotógrafo de casamentos. A mais importante função de um fotógrafo de todo o planeta. Falamos sobre fotógrafos de moda, ou fotógrafos que fazem ensaios, e hoje, um pouquinho diferente, falaremos sobre um retratista. Que faz retratos. E eu e o Alan não somos especialistas em retratos, então achamos por bem chamar um convidado. A nossa ideia é sempre que o assunto fugir um pouco do nosso conhecimento, chamar alguém que entende muito mais do assunto. No Até caso, porque o Lucas faz ensaios, né? Eu faço ensaios de casal também, então nós não entendemos muito essa como é que eu vou dizer, essa mística em torno do retrato, porque o retrato ele é uma coisa bem diferente do que o ensaio, né? Mas isso acho que a gente vai deixar para o nosso momento aí, tia Lelê, né? Então, Evandro, quem é Evandro Veiga? Bom, eu sou um fotógrafo, já tem um certo tempo, assim, tenho uns 11 anos, mais ou menos, 11 anos e meio de 11 anos de fotografia? De fotografia. E isso aconteceu assim, vou contar um pouquinho do começo, né? Pode, à vontade. Isso aconteceu... É normal, enquanto tu fala, ele fica ali no Facebook mexendo, respondendo e-mail, ótimo. É isso aí. Então, isso aconteceu há muitos anos atrás, né? Numa agência de publicidade onde eu fazia corte de imagens para um fotógrafo. Isso era um trabalho freelance, era R$50 por noite. E eu perguntava muito para ele como ele fazia essa luz, as luzes como ele trabalhava. Então, o cara acabou me incentivando assim tipo assim, cara, tem que comprar uma câmera e tal. E na época, com o dinheiro que tinha, até que consegui uma Sarri Pentax, eu comprei uns rolos de filme Pro Image ou Pro Image. Eu gosto desse filme. É um filme muito usado, assim, para evento. Eu me lembro que a gente, em evento, os primeiros eventos assim, vendidos, usava isso 200, né? Então, com flash bem forte. Como é que fazia? E 3x também. Como é que fazia evento com filme? Ou tu compra muitos rolos, assim, e geralmente comigo funcionava assim, eu vendia 2, 3 rolos, era pouco, né? Mas eu sabia que era pouco, então o cliente geralmente bebia um pouco e acabava pedindo mais, então sempre
né, com Mas uma bolsinha de rolos. Assim. Mas era uma pilha mais registro do que momento. Então, assim, tu tinha que saber, nessa época do filme, setar e chegar no lugar. Uma coisa boa dessa época que, quando tu entra no local, tu já tinha que ter a noção, através da experiência, que ia usar, sabe? Claro que existia muita receita de bolo, inclusive algumas câmeras atrás tinham um espacinho para te colocar essa receita de bolo, não sei quem já trabalhou sabe. Eu, por exemplo, quando eu vi o digital pela primeira vez no lugar daquela receitinha de bolo, eu achei, nossa, sensacional, né? Então, assim, a gente... dá para dizer que eu peguei o final do filme, tá? Não vim de lado, né? Não sou tão clássico. Então, na festa a gente geralmente tinha bastante filme também, como eu estava dizendo antes. A gente tinha que chegar no local e sentir como era, sabe? Sentir assim. Claro que hoje a gente faz isso também, mas é muito mais fácil, porque a gente faz um registro, também tem a experiência. Mas nessa época a gente tinha a sincronização de flash muito presente assim na cabeça. Era meio engessado um pouquinho nesse caso do evento, a gente não sabia o que ia acontecer. Ainda mais para mim que estava começando, assim, tinha feito poucos cursos, assim. Mas o que eu posso dizer, assim, desse começo, os eventos nem foram, os eventos simples, assim, aniversários, assim, né? O que eu posso dizer desse começo foi que a primeira vez que eu peguei uma câmera, que foi essa Asahi Pentax com uma 50mm Nikkor, eu apontei para o rosto da minha namorada, que hoje é minha esposa, né? E para minha irmã também que estava junto, e para minha mãe. E eu, buscando essas imagens, eu vi que aquilo fazia sentido para mim. Eu não tinha noção, né, nesse começo, de que aquilo era retrato. Não tinha estudado o suficiente, apesar de a gente ser chamado nas festas assim de retratista, faz um retrato para mim, sabe? Mas assim, não tinha esse estudo tão específico assim, sabe? E depois, com o tempo, fui ver que na fotografia isso é muito bem dividido, né? Então, as primeiras fotos, as primeiras imagens reveladas foram de rostos. Então, mas a diferença é que eu fechava muito na fisionomia. Isso é uma coisa interessante de frisar, porque eu não era muito contextual, sabe? Era bem fechado mesmo. Então, acho que é essa coisa, não sei se acontece com os fotógrafos, mas quando a gente pega uma lente zoom, a gente geralmente quer dar zoom só porque ela tem zoom. Então, eu fui nessa. Era uma fixa, né? Mas eu chegava perto para compensar essa ideia de, nossa, nitidez e tal. Então, com o tempo, fui fazendo... Eu estou contando um pouquinho da história, não sei se é por aí. Mas tu já está respondendo o porquê. Que bom então, né? Já estava respondendo o que faz, que é a pauta. Que bom. Também que bom. tranquilo. E se não ficar solta, fluido, relaxa. E aí, é difícil a primeira vez, né? Também. E aí, assim... Relaxa, na primeira vez dói um pouquinho. Dói um pouquinho a primeira vez, eu estou sabendo. E aí é o seguinte... Então, depois eu fui para eventos, assim, até conhecer o Alain, uns 10 anos, mais ou menos, né? Por aí, né? Se é tanto tempo 7 ou 8 anos, assim. Acho que foi 2006, 2007, quando eu trabalhava com vídeo ainda. Isso. Então, assim, naquela época eu já fazia aniversário infantil, porque é uma coisa que dá, a gente, acho que é uma entrada, acho que dos eventos é uma entrada até. Uma das formas mais tranquilas de mais entrar, tranquilas, não tem tanta cobrança. Exato, mas, assim, responsabilidade também. Mas, assim, numa forma geral... Todas as festas e todas o fluxo tinha muito close de rosto. Um dia, minha mulher em casa perguntou assim, já notou que pelo menos 30% das fotos tem rosto? Isso ficou um pouco na minha cabeça, fui estudar um pouco mais e vi que retrato realmente era uma coisa que me puxava. Na verdade, eu ia nessa direção, né? Então, comecei a me interessar. O segundo passo... Porque retrato a gente fecha e faz a foto mais fechada no rosto, mais fisionomia. Mas eu fui no âmago das coisas. O que é âmago? Âmago no início, lá no começo das coisas, sabe, no magma, sabe? No magma. O Evandro é um cara que adora filosofia, né? É metáfora 100%. Esqueceu de utilizar a metáfora do número 8 em relação do ao programa infinito, 8? Inclusive... Esse programa foi escolhido a dedo, nós... Pensamos em trazer o Evandro no programa 8. Escolhido a dedo, assim, na cagada, assim, 8. Sem querer. Na verdade, assim, eu sou muito emocional, tá? Então,
E eu não via assim jeito de fazer, né, de continuar na fotografia se não fosse emocional. Muita gente pode dizer assim, sim, óbvio, mas assim, a gente tem que gerir como um negócio, mas se a gente perde a essência do emocional, que é exatamente o que a gente está fazendo, né, que está captando, na verdade, então eu acho mais difícil, o caminho fica mais longo. Mas assim, então tinha muitas fotos, tinha muitos retratos no meio do fluxo de trabalho. Então, comecei a estudar mais sobre isso e aí acabei caindo na parte de psicologia, que minha mulher é psicóloga, né, me ajudou muito nisso, que é da relação humana. Eu acho que foi aí, então, que eu consegui andar mais rápido nesse caminho, sabe? Pelo menos assim, na velocidade que eu achava interessante, né, para mim, cada um tem a sua, né? Então, e daí em 2012, agora mais perto, eu conheci um cara chamado David Backstreet lá no Edge Brasil. Foi tema do nosso programa anterior a esse, que a gente falou sobre Referências grandes referências na fotografia. Isso. E é um cara que a gente comentou antes aqui das referências, né? E aí, mas na verdade, sim, eu vou te dizer que o David, acho que para um monte de gente, né? Ele é referência não só de fotógrafo, mas de pessoa como amigo. Porque, claro que eu não sou amigo dele, não tenho, né, relação. Mas tu sente o jeito do cara. Dá vontade de ser amigo dele, porque é um cara, enfim, a vida dele não deve ser toda assim, mas pelo menos assim, a maior parte. O cara conduz o trabalho dele muito alegremente e tal, tá sempre muita energia e tal, enfim, são coisas cara boas no 220. são coisas astral. São coisas boas que a gente precisa, né? Mas eu vendo o stand dele, dos livros assim, naquela pausa dos seminários ali, né, das apresentações, e conversando assim, que ele é um cara muito simpático, eu falei que gostava muito de retrato, já fazia algum tempo, mas eu não fazia isso oficialmente, não é? Então, para mim, oficialmente, sabe? Eu não me assumi retratista, né? Entendi. Não tinha saído do armário. Não tinha saído do armário. Mas antes de você sair do armário, vamos para o próximo bloco.